Invocando a presença de Deus, dou por aberta esta sessão do Tribunal Pleno de Justiça Esportiva do Futsal do Paraná, edital de estimação e citação número 6 de 2025, temos 5 itens na pauta. Antes de mais nada, agradecer aos nobres pares presentes, doutor Fernando, nosso vice-presidente da Casa e corregedor, doutora Gisele, que se encontra também aqui presencialmente, vossas excelências, de maneira virtual, doutor Arthur, doutora William, doutora Jéssica. Também temos aqui os nobres defensores, advogados, doutor Vinícius e doutor Alberto, que irão fazer sustentações, e também a nossa grande secretária, doutora Ana. De pronto, então, agradecendo mais uma vez, e falo que vamos apregoar, então, nesse alto pedido de preferência, o item 5 da pauta, recurso número 16/2025, autos originários 189, em que a relatora é a doutora Jéssica. Tem a palavra para proferir relatório. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os presentes, Arthur, William, doutor Vinícius, meu querido doutor Alberto. Deixa eu só abrir aqui. Aqui, autos 189/2025, recurso voluntário 16/2025. O recorrente é o MEC Futsal e recorrido à Procuradoria de Justiça Desportiva. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo MEC Futsal contra a decisão da primeira comissão disciplinar, proferida em 5/8/2025, que condenou a entidade de prática desportiva a multa de R$ 700 pela infração do 206 do CBJD, atraso do início da partida, e multa de R$ 400 pela infração do 191, inciso 3 do CBJD, irregularidade nos chuveiros do vestiário visitante. O recurso é tempestivo, deve ser conhecido. Os fundamentos do recurso. A defesa subscrita pelo Dr. Rafael Humberto Galli alega em síntese que o atraso não decorreu de culpa do clube, mas da chegada tardia do policiamento, medida de segurança necessária. Que a falha dos chuveiros é de responsabilidade da municipalidade e não do clube, sendo a penalidade desproporcional. Ele pede absolvição ou, subsidiariamente, a redução das multas aplicadas. Esse é o relatório, excelência. Em discussão, relatório? Não havendo, então, com a palavra, o recorrente. Há alguma exibição de prova? Sem exibições de prova, senhor presidente. A única pergunta que faço, eu não identifico a procuradoria. Ela não a procuradoria não está presente. Foi regularmente intimada e não está presente. Certo. Só também para esclarecimentos, excelência, até poucos minutos atrás, eu, analisando os autos, não tinha contrarrazões da procuradoria. Continua não tendo, doutora Jéssica? Desculpa, eu acredito que não há, né? Não há. Pelo não que houve. A Ana tinha nos passado, não tinha, né? Perfeito. Não houve. Eles podiam fazer até a sustentação oral agora, né, Alberto? Nós apresentar as contrarrazões, porém, sim, não estando presentes. Assim que terminar, toda vez vou perguntar se há por parte da procuradoria, né? Mas não havendo, a gente está vendo aqui, Perfeito, eles não realizarão a manifestação. Eu agradeço pelos esclarecimentos, excelência. Farei o mais rápido possível a minha sustentação. Excelentíssimo senhor presidente desse colendo Tribunal de Justiça Desportiva, doutor Peterson Musial Morosco, a quem tenho a honra e o prazer de conhecer há bons longos anos, na pessoa de quem também cumprimento os demais auditores dessa colenda comissão, especial a doutora Jéssica, a hora relatora, doutor Arthur, doutor William, doutora Gisele. Faço aqui meus cumprimentos também à nossa querida Ana, por todo o trabalho desenvolvido e sei que esse tribunal funciona graças a ela. E queria também cumprimentar o doutor Vinícius Estocco, aqui presente hoje, acho que é a primeira vez que nos encontramos, pelo menos não me recordo de antes, doutor, então, meus cumprimentos aqui, é um prazer ter mais gente na Justiça Desportiva, é sempre muito importante. Excelência, o recorrente vem pedir a modificação do julgado de primeiro grau, sendo que a equipe foi apenada duplamente, em dois julgados diferentes, em duas penalidades, sendo elas uma por um atraso no início da partida e o segundo pela ausência, suposta ausência de chuveiros.
O primeiro caso, excelências, trata-se de um atraso em uma aplicação do artigo 206, sob o argumento de que a equipe tardou ao início da partida, quando, na verdade, não ocorreu isso. Existe, nos próprios autos, prova inconteste de que houve a solicitação da Polícia Militar, que houve ali a necessidade da presença da polícia por uma ordem regulamentar, mas em que a polícia não pôde estar presente no horário porque estava praticando uma atividade do seu mistério, estava atendendo uma ocorrência. Dito isso, excelências, não há que se falar em penalidade. Aqui, nós temos um caso fortuito, uma força maior e um justo motivo que justifica de maneira muito clara e objetiva o porquê que houve o atraso na partida. Desta feita, excelências, a condenação de primeiro grau da primeira comissão disciplinar, ela precisa e deve ser mudada, sob pena de gerarmos ali uma jurisprudência extremamente delicada, que vai obrigar os clubes a também pensar tal como a polícia. A polícia, ela faz o seu papel, e é importante que se diga, senhor presidente, que o regulamento da competição exige a presença de seguranças, exige a presença de policiais, e nós seguimos, a rigor, o que foi solicitado. Não havendo, excelência, qualquer ato doloso. E aqui é importante que se diga que não há uma tipicidade da conduta e nem qualquer ato antidesportivo da EPD, ora recorrente, que justifique a necessidade de uma punição. Excelências, não há que se falar em punição com relação ao atraso da partida. Com relação aos chuveiros, estamos falando aqui também de um caso fortuito. Os chuveiros estavam funcionando, excelências, mas estamos falando de um ginásio municipal. Provavelmente houve uma queima na resistência e isso, infelizmente, foge da alçada do clube. Vocês, excelências, que entendem das parcas condições, muitos dos clubes têm ali vínculos com os municípios. Não há que se falar, excelências, em uma condenação de tal monta, de tão exagero. E aqui já digo para vossas excelências, chegará a vossas excelências nas próximas semanas um julgamento que uma equipe da Série Bronze foi apenada em R$ 1.600 numa multa. Então, assim, qual é a realidade do futsal? E uma coisa é a Série Ouro. Também advogo para a Série Ouro, mas as outras séries precisam ter um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de metodologia na aplicação da penalidade. Dito isso, excelências, também com relação à ausência de chuveiros que esquentassem, que só estivessem funcionando, aqui não há que se falar, excelência, também em responsabilidade do clube. Ele não era ali o titular, o dono do ginásio, fez o que era possível. E possivelmente aqui temos algo que veio a acontecer que foi, parou de funcionar, infelizmente, após as verificações. O ginásio, ele é liberado pela federação, ele tem os seus alvarás, ele cumpre com os seus requisitos por um infortúnio. Ao que se pede a sua absolvição e a reforma da decisão de primeiro grau para também absolver a equipe sobre esse argumento. Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, que seja aí reduzida a pena de acordo com a gravidade da medida, que não foi de grande monta, que não impediu que houvesse a tomada de banho, que aconteceu da melhor maneira possível, o espetáculo aconteceu e não houve qualquer prejuízo para qualquer pessoa ou para o espetáculo esportivo. Excelências, a defesa reitera nesse momento, então, os termos do seu recurso, pedindo que este seja recebido e, no seu mérito, julgado procedente a fim de absolver a EPD. Se não for esse o entendimento, requer-se que seja minoradas as penalidades ora aplicadas e vigentes. Essa é a defesa, esse é o recurso, Vossas Excelências. Lhe devolvo a palavra e agradeço pela atenção de todos e todas. Realizada a manifestação, devolvo a palavra à relatora, tendo em vista a não manifestação pela doutora Procuradoria. Meus cumprimentos iniciais, esqueci de cumprimentar a Ana e agradecer também por toda a ajuda que ela nos presta diariamente. Então, que caiu meu beijo para ela. Bom, vamos lá. Com relação às manifestações do doutor Alberto, eu entendo que o atraso, ele ficou comprovado em súmula e relatório. Então, esse atraso, de fato, ele houve.
A jurisprudência do STJD, ela é muito clara quando ela afirma que a responsabilidade do clube mandante, ela é objetiva. Ainda que o motivo seja externo, ainda que o motivo seja externo, que foi o caso, né, do atraso da polícia. Todavia, reconhece que em tais situações, ele pode sim haver a redução da pena em razão de força maior, pois não houve o dolo do clube. Mas eu entendo que seria cabível, sim, a redução da multa pela metade, eu fixando a multa em R$350, mas continuo, sim, mantendo a condenação pelo 206 do CBJD, porque essa conduta, no meu ver, se enquadra, sim, na súmula e demais questões. Sobre a questão dos chuveiros, também mantenho a condenação pelo 191, inciso 3. Da mesma forma que o STJD e os TJDs entendem que a responsabilidade do clube mandante é objetiva, também vai se aplicar, neste caso, dos chuveiros. Então, por mais que sejam em ginásios municipais que são cedidos, o mandante, sim, ele precisa assegurar as condições mínimas de conforto para os atletas. Então, embora não tenha atrapalhado o espetáculo, os atletas, sim, tiveram essa dificuldade dentro do vestiário com o mau funcionamento dos chuveiros. Situação essa que poderia ser prevista, né, no período anterior ao jogo, a gente poderia ter resolvido essa solução, resolvido esse problema, por se trata de uma situação simples, né, não é nada muito gravoso que demore para resolver. Então, também entendo que é cabível aqui a redução da multa, e reduzo ela para R$200, também pela metade. Bom, é isso, senhor presidente, esses são os minhas considerações. A doutora relatora, então, conhece do recurso no mérito da parcial provimento, reduzindo a multa de 700 para 350 do artigo 206 e reduzindo a multa de 400 para 200 no caso do artigo 191, inciso 3º. Há voto divergente? Não havendo resultado que proclama, por unanimidade. Senhor presidente, o valor, então, ficou 200, no artigo 206, 350 e no 191, 200, isso? Isso. Houve a redução nos dois. Perfeito. Doutora Jéssica, eu peço só a lavratura de acordo, por gentileza, para que eu possa informar o cliente. Agradeço e peço licença para me retirar, senhor presidente. Perfeito. Temos, então, agora, pedido de preferência do doutor Vinícius, então. Neste ato, apregou o item 2 da pauta, recurso 13/2015, autos originários da primeira comissão disciplinar, autos 213/2025, entre a Cruz Maltina Futsal, o recorrente, em que o nosso nobre relator é o doutor Fernando. Tem a palavra para proferir o relatório. Boa noite, presidente, demais colegas. Boa noite, o doutor Vinícius e o Felipe, que acho que também representa o clube, estando ali presentes, né? Nossa secretária Ana, bom revê-la. Então, presidente, o relatório é o seguinte: trata-se de recurso voluntário posto nos autos 213/2025 pela EPD Cruz Maltina Futsal contra a decisão da primeira comissão disciplinar desse Colégio Tribunal de Justiça Desportiva, que condenou por unanimidade de votos a pena de multa de R$200 em concreto e perda de pontos, pela infração ao artigo 214 do CBJD. A primeira comissão disciplinar, em sessão ocorrida no dia 19 de agosto, entendeu que restou comprovado que a IPD Cruz Maltina Futsal violou o artigo 214 no jogo realizado no dia 12/7/2025, do Campeonato Paranaense Série Bronze masculino, ao incluir na equipe ou fazer constar da súmula atletas em situação irregular para participar da partida, uma vez que os atletas Moacir Rezende Gomes e Vinícius Marcos Piquet dos Santos deveriam cumprir suspensão automática após terem recebido 5 cartões amarelos. Em suas razões recursais, alega a IPD recorrente que a decisão foi incorreta, face à ausência de dolo ou culpa grave e ao erro de sistema, por entender que o clube jamais agiu
de forma dolosa ou consciente para infringir o regulamento. Alega que o acompanhamento das suspensões era feito pelo sistema CAD-GEA da federação, que não apontava a pendência em questão. O clube alega que foi induzido em erro por uma falha do sistema, o que não se enquadra na exigência legal do dolo ou culpa grave. Alega que o sistema CAD-GEA estava desatualizado, o que reforçou a boa-fé do clube. Também alega EPD recorrente que houve omissão da arbitragem, alegando que a arbitragem da partida tinha pleno conhecimento da situação antes do jogo começar e, mesmo assim, não fez qualquer advertência ao clube, impedindo que a EPD evitasse de colocar em quadro os atletas irregulares de forma antecipada. Pede ainda a aplicação do princípio da boa-fé, desde que a súmula da partida não registrava nenhuma ocorrência ou observação da arbitragem sobre a irregularidade dos atletas e também do princípio do indúbio pro réu, para reconhecer a inexistência de responsabilidade direta do Cruz Maltino Futsal. Por fim, pede sua absolvição ou a redução da pena com base no artigo 182 do CBJD, alegando que a pena imposta é desproporcional à conduta do clube, que agiu de boa-fé e foi vítima de um erro sistêmico e da omissão da arbitragem. A douta Procuradoria apresentou contra as razões tempestivas, alegando que é responsabilidade da EPD o controle de cumprimento das penalidades por suspensões de seus atletas, nos termos do artigo 61 do Regulamento Geral de Competições 2025, aplicável conforme o Boletim Oficial número 014/2025, destacando que a culpa é punível e que o artigo 214 do CBJD era aplicável, independentemente de dolo, pois não houve a desconstituição da presunção de veracidade da notícia de fato da Federação Paranaense de Futsal quanto à situação irregular dos atletas, sendo descabida a transferência da responsabilidade da EPD de controlar as penalidades de seus atletas, seja para a arbitragem, seja para a federação, seja para o sistema CAD-GEA. Por fim, a Procuradoria pugna pela manutenção da condenação à COA pela ausência de qualquer irregularidade. A EPD recorrente não possui antecedentes conforme comprova a certidão constante dos autos. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Com a palavra, então, o nobre defensor para a sustentação do prazo regimental. Boa noite, excelência. Boa noite, demais presentes. Senhor Fernando, primeiramente é um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez, podendo fazer uma sustentação oral e podendo informar um pouco da situação que aconteceu no time de Cruz Maltina, que ressalto aqui novamente, provém de uma cidade com 3.000 habitantes, é a primeira vez que o time está participando do campeonato e ele se sustenta totalmente através das informações que ali é encontradas pelo sistema CAD-GEA e naquele momento, como até foi juntado no recurso, não constava nenhuma pendência dos dois jogadores que estavam suspensos. E em nenhum momento, não apenas da omissão por parte da arbitragem, mas até na súmula não constou a irregularidade. O que, no caso, surpreendeu muito quando tivemos a notícia da aplicação da multa e da perda dos pontos. Então, basicamente, a nossa sustentação oral vai reiterar os pedidos já realizados no recurso. Por isso, eu até peço encarecidamente um pouco, até que o doutor Adriano comentou, por se tratar da Série Bronze, um time de início, que, caso haja aplicação de tanto da multa ou dos pontos, que isso seja feito de forma proporcional, uma vez que o clube agiu de boa fé, por mais que tenha a presunção de veracidade dos fatos, e isso não há o que se falar, pois os jogadores foram escalados, mas a questão de ter sido mesmo um erro de fato do clube, de ter acompanhado o CAD-GEA e lá não ter nenhuma menção sobre isso. Por isso, reitero os pedidos e passo a palavra para Vossa Excelência. Agradecendo a manifestação do doutor Vinícius. Palavra à Procuradoria, ela não está presente, então deixo de tomar. Passo, então, a palavra ao doutor relator. Senhor presidente, que pese todos os esforços recursais da recorrente do seu patrono,
eu entendo correto o entendimento da decisão da primeira comissão quanto à perda dos pontos. E, considerando a documentação acostada nos autos e os argumentos recursais da recorrente, resta inquestionável que os atletas Moacir e Vinícius deveriam cumprir a suspensão automática na partida do dia 12/7, por terem recebido 5 cartões amarelos, deixando-os em situação irregular, impedidos de constar da súmula e ou de serem utilizados durante a partida. Também questionável que os atletas constaram da súmula e um deles participou da partida, o atleta Moacir. A indução em erro alegada, decorrendo do sistema CADGEA, prever que eles estariam aptos, não isenta a EPD de suas responsabilidades, preconizado no artigo 61 do Regulamento Geral de Competições. Se o sistema está errado ou desatualizado, o que pode ser questionado, porque o print da tela é posterior ao início da partida. Caberia à PD ser diligente e questionar a federação antes do início do jogo, se tivesse o controle das advertências recebidas e o cumprimento das penalidades decorrentes. Até porque entendo que o sistema CADGEA é apenas um facilitador para todos os envolvidos nas competições, mas não uma garantia da regularidade dos atletas suspensos, ante a ausência de previsão normativa nesse sentido. A ausência de questionamento à federação e, principalmente, de controle do cumprimento das penalidades caracteriza uma omissão antidesportiva típica e culpável da EPD, caracterizando uma infração nos termos do artigo 156 do CBJD. E não dá para argumentar que a ausência de dolo impediria a condenação, porque a infração pode ser culposa quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e perícia, nos termos do inciso 4 do artigo 157. Não vejo como desqualificar a infração do artigo 214 do CBJD por artigo 191, inciso 3º do CBJD, por entender que se trata de ação única que afronta ambos os artigos, sob pena de violar o artigo 183 do CBJB, o qual prevê que a pena maior absorve a pena menor. Por essas razões, mantém a perda dos pontos. Contudo, entendo ser aplicável ao caso as benesses do artigo 182 quanto à multa imposta, por se tratar de EPD sem antecedentes, partícipe de competição que congrega exclusivamente atletas não profissionais, motivo pelo qual voto pela redução da multa de R$ 200 para 100, aplicando a pena mínima prevista no artigo 214. Dessa forma, recebo o recurso, eis que tempestivo, e voto pela reforma da decisão condenatória da primeira comissão disciplinar somente quanto à multa pecuniária, mantendo a condenação quanto à perda dos pontos, dando provimento parcial ao apelo. Esse é o meu voto, excelência. Então, conhece do recurso e da parcial provimento, reduzindo a multa de R$ 200 para R$ 100, mantendo a punição com a perda de pontos. Eu não tenho como aplicar o 182 quanto à perda dos pontos. Eu não posso. Ok. Infelizmente. Esse não se aplica esse artigo. Voto divergente? Brilhante o voto com o relator. Perfeito. Também voto com o relator. Perfeito. Doutor William? Esse, por ser um caso sui generis, tomo de todos, exatamente porque não é muito simples igual aos outros, né? Sim, não, mas o brilhante voto explanado, senhor presidente, não tem como haver divergência. Gostaria ainda só de manifestar que, veja aqui, sempre com o timbre da prefeitura, do nosso querido Maurício Bueno, que leva o nosso abraço, Felipe, lá para o Maurício Bueno, e com certeza a gente não está analisando aqui, e não tem como observar o dolo. Então, pode ficar tranquilo que não tem o dolo, mas, infelizmente, a regra está disponível exatamente para que o jogador que receba vários cartões amarelos exista suspensão, né? Isso é no futsal, isso é no futebol de campo, e por óbvio que faltou um certo controle da equipe nesse sentido, mas por culpa e jamais por dolo. Isso que eu gostaria de deixar bem pontuado, igual o nosso relator falou. Até ele verificou a possibilidade de outros artigos, o que não foi possível. Então, por unanimidade, conhece do recurso e dá parcial provimento no sentido de reduzir a multa, mas manter o demais resultado atual no sentido da manutenção da perda de pontos. Perfeito? É o resultado, então, por unanimidade que proclama. Agradeço, doutor Vinícius.
Agradeço a todos, obrigado, excelência. Peço permissão para retirada. Perfeito. Obrigado. Próximo da pauta. Vamos lá, então. Agora sim, doutor William. Doutor Lucas. Lucas, é por parte de algum? De algum clube? Eu acho que o Lucas é comigo, senhor presidente, no processo 15. Perfeito, excelente, então. Seria o próximo? Pedido de preferência. Lucas Eduardo Zanini. Doutor Lucas também está no que foi distribuído a mim também, doutor. Não, perfeito, então. Então, vamos lá. Então, apregou neste ato o item 4 da pauta, recurso 15/2025, autos originários da segunda Comissão Disciplinar, número 220/2025, recorrente Renascença Futsal, né, em que o caso o recorrente é o Gabriel da Silva Ferreira, atleta do Renascença Futsal. Nosso nobre relator é Vossa Excelência, doutor William. Tem a palavra para proferir o relatório. Senhor presidente, então, inicialmente, uma boa noite a todos. Então, trata-se do recurso número 15 de 2025, efetuado pelo senhor Gabriel Ferreira da Silva, onde ele foi condenado por infração ao artigo 258. Ele foi condenado em quatro artigos, tá, senhor presidente? Então, a primeira, ele foi condenado ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, por 2 partidas de suspensão. Na segunda infração, ele foi condenado por 15 dias de suspensão por infração ao artigo 243C do CBJD, mais multa de R$50. Terceira infração, condenado a pena de 90 dias de suspensão por infração ao artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 3º do CBJD. E na quarta infração, apenado com multa de R$50 e suspensão de 15 dias em concreto, por infração ao artigo 243C do CBJD. Também foi condenado aqui o senhor Elias Soares Honorato, mas não achei recurso face dele, que está, senhor presidente, que pese seja da mesma equipe. Ele foi condenado com a pena de uma partida de suspensão em concreto por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Então, oferecido o recurso aqui pelo doutor procurador defensor Lucas Eduardo Zanini, onde ele vem impugnando aí pela absolvição do atleta, né, que foi penalizado, ou aplicações reduzindo para o submínimo dos artigos infringidos, tá? Então, ao todo são quatro infrações. Eu não sei se o doutor Lucas Eduardo ele vai sustentar, senhor presidente, eu peço vênia para não ler todo o recurso aqui, mas em síntese, né, ele pede a minoração das penas aplicadas, ou também a absolvição dos artigos, né, aplicação do artigo 182 também nas penas que foram aplicadas, e pede que a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação às penas aplicadas, também as atenuantes, que seria do artigo 182. Só que esse é o recurso, de maneira bem simples, senhor presidente. Houve também, nesse caso, houve apresentação de contrarrazões por parte da Procuradoria, tá? Então, ela requer a manutenção da condenação imposta pela comissão. E daí, senhor presidente, aqui só como são 4 artigos, tá, senhor presidente, e até, inclusive, penalização em multa e suspensão ali, eu só peço vênia aqui para ler o relatório do jogo, senhor presidente, para que os colegas também entendam a gravidade da situação, e eu só vou ler o resumo aqui dos fatos que ensejaram as condenações, tá? Então, o senhor Gabriel ele foi expulso aos 12 minutos de jogo, após o mesmo acertar fora de lance com o antebraço o rosto do jogador de número 55 da equipe do Ibiporã Futsal. O jogador necessitou de atendimento, mas logo após o retorno da partida. Após a expulsão, o atleta se direcionou ao vestiário e, após a marcação de um tiro de meta, o jogador retornou à rede de proteção, apontou o dedo e pronunciou as seguintes palavras: "Seu filho é da Pi, era escanteio. Vagabundo pilantra, depois você apanha, seu filho é da Pi." Solicitei aos seguranças que retirasse o mesmo do ginásio. Quando iria reiniciar a partida, o mesmo retornou e foi atrás do banco e pronunciou as seguintes palavras: "Vou te arrebentar, seu filho da Pi, seu pilantra." Solicitei novamente aos seguranças que retirassem ele do ginásio, onde o mesmo foi encaminhado para fora do local.
Ao término da partida, o senhor Gabriel adentrou a quadra e veio em nossa direção e pronunciou as seguintes palavras: "Por que me expulsou? Já vieram mal intencionados. Vieram para nos roubar. Momento que retirei ao vestiário, eu mesmo vi atrás e apontando o dedo e pronunciando as seguintes palavras: Por que, seu ignorante, me deixou falando sozinho, seu pilantra? Por isso você é da Série C, seu vagabundo." Momento que eu mesmo me empurrou no ombro pelas costas e pronunciou as seguintes palavras: "Juiz de merda, não apita nada. Juiz de terceira divisão, sou filha da Pi." Onde o mesmo foi contido pelo segurança e retirado para o vestiário de sua equipe. Após nos encontramos no nosso vestiário, o mesmo retornou a gritar as seguintes palavras: "Vou te pegar aqui fora, vou te esperar aqui, seu palhaço. Vem aqui só para se aparecer hoje." Novamente, os seguranças interviram e tiveram que usar de uma certa força para retirar o jogador do local. Sem mais, esse é um relato, né? Então, senhor presidente, em breve, sim, esse é o relatório do recurso. Perfeito. Realizada a manifestação, pergunto ao Dr. Lucas, que se encontra, se há alguma exibição de prova. Dr. Lucas? Dr. Lucas? Senhor presidente, me permite que, desculpa, tá? Na comissão não houve apresentação de defesa, tá? Então não teve sustentação nem não. produção de provas na comissão, tá? Tá, perfeito. Então, passamos à manifestação. Deixa eu só dar uma olhada. O peticionário é dele? Eu acredito que o doutor Lucas não vai sustentar, senhor presidente. Perfeito. Doutor Lucas, escreva no chat. Doutor Lucas, o senhor nos escuta? Doutor Lucas, o senhor irá se manifestar? Deixo registrado o doutor Lucas Eduardo Zanini, advogado, OAB-PR 123-101. Ele respondeu por mensagem ali, senhor presidente, que não vai. Deixa eu ver. Ok, respondido por mensagem que não irá realizar a manifestação. Então, também se também que não há manifestação da Procuradoria, somente escrita. Então, as defesas foram estritamente escritas. Perfeito, doutor William? Exatamente, então, senhor presidente. Com excelência, para manifestar seu voto. Entendo que pode realizar inteiro ou fracionado, parte a parte, como assim lhe convier. Então, senhor presidente, então, assim, analisando aqui as teses recursais, tá? E é o que preconiza o CBJD, eu vou dar parcial provimento somente em uma questão, tá, senhor presidente? Eu vou manter as questões dos dias de suspensão, porque aqui já foi aplicado o artigo 182, em que pese o recurso peça ali a questão da aplicação, mas ele já foi utilizado, o artigo 182 nos apenamentos, tá? Mas, considerando tratar-se de campeonato da série bronze, tá? Então, é categoria que não agrega atletas profissionais, em tese, né? E tendo a impossibilidade de aplicação de multa, tá, senhor presidente? Então, aqui eu afasto a aplicação da multa, em que pese o valor baixíssimo, de R$50 aqui, né, na segunda infração e na quarta infração, que seria de R$50, então estou afastando somente a aplicação de pena pecuniária, senhor presidente. O restante da suspensão por partidas e dias eu mantenho. Então, calma aí. Então, vamos lá. Claro. Eu vou fazer aqui, então, senhor presidente. Tá, ó, na primeira conduta, tá? Ele foi... Parágrafo 2º, inciso 2º, 2 partidas de suspensão, você mantém? Mantido. A segunda conduta, que ele foi apenado com multa de R$50 em concreto e 15 dias de suspensão em concreto, por infração ao artigo 253, estou afastando somente o valor de R$50 e mantendo os 15 dias por infração ao artigo 253C. Tá? Na terceira conduta,
que é a suspensão de 90 dias de suspensão por infração ao artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, parágrafo 3º do subtrato-D, que é a questão do empurrão no árbitro, da agressão física, né? Ele foi penalizado com 90 dias, então estou mantendo também. E a quarta infração é condenada a pena de multa em R$50, em concreto, e 15 dias de suspensão por infração ao artigo 243C. Estou afastando os R$50 e mantendo a suspensão em dias também. Qual que é a explicação do senhor que está afastando a pena de multa, tendo em vista que o artigo fala multa e suspensão? Porque, senhor presidente, só vi se o melhor entendimento aqui, na categoria bronze, que é atletas não profissionais, ele não aplica multa, senhor presidente. Eu acho que é o artigo 170, parágrafo 2º, salvo Deixa eu engano. pegar aqui. Eu estou rodando aqui bem rapidinho aqui. Isso, Tentando pegar aqui. Isso, tá bom, perfeito. Isso, exatamente, 170, parágrafo 2º. As penas pecuniárias não serão aplicadas aos atletas de prática não profissional. Né, com o entendimento, né, desse tribunal, a série bronze não agrega profissional, estou afastando, senhor presidente. Perfeito. Há voto divergente? Não havendo, então, o resultado que proclamo, no sentido de que conhece do recurso no mérito da parcial provimento, aplicando o 170, parágrafo 2º, retirando as penas de multas, mantendo, então, por unanimidade de votos, a penalidade na condenação da infração do 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, a 2 partidas de suspensão em concreto, por unanimidade de votos, conhece do recurso e da parcial provimento, afastando a pena de multa e mantendo a pena de 15 dias de suspensão, em concreto, a infração 253C do CBJD. Quanto ao item 3, por unanimidade de votos, mantém em tótem a decisão de suspensão de 90 dias, em concreto, no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º, parágrafo 3º do CBJD, e, por unanimidade de votos também, conhece do recurso e dá parcial provimento, tirando a pena de multa de R$50 e mantendo a pena, em concreto, de 15 dias de suspensão, referente à infração 243C pela segunda vez. É o resultado, então, que proclamo. Senhor presidente, posso pedir vênia agora para me ausentar, por favor? Perfeito, nós temos quórum qualificado ainda. Tem, né? Diminuirá a qualificação, tendo em vista a categoria, mas o senhor já havia pedido e agradeço muito permanecer aí pelos julgados. A gente sabe aí que nada recebe para a gente estar julgando aqui. Então, por favor, agradecemos aí a possibilidade de permanência. A gente já escutou até no início o seu filho aí pedindo colo aí. O senhor está... Verdade. Bom? Verdade. Obrigado, presidente. Uma boa noite a todos e boa sessão. Boa noite. Então tá, tendo em vista que temos mais um, então, do Renascença, passo então agora a apregoar o item 3, recurso 14 de 2025, autos 210 de 2025, recorrente Renascença pelo senhor João da Silva Soares, atleta Renascença Futsal. Esse que teve liminar concedida, né? Perfeito. Tá, também está sendo redistribuído diante da ausência do relator. E passo, então, a palavra ao excelentíssimo doutor Arthur, que agora é o auditor redesignado. Tem a palavra. Perfeito, agradeço, senhor presidente. Então, um breve relatório. Trata-se de recurso do senhor João da Silva Soares, atleta da equipe do Renascença Futsal, que ele foi expulso por dupla advertência e, ao mesmo sair da quadra, teria chutado a cadeira do banco de reservas e quebrado. Na sessão de julgamento, teve a apresentação de defesa de forma dativa. No entanto, foi proferida a certidão de julgamento com relação à condenação do hora recorrente em 2 partidas de suspensão. Observa aqui que o senhor João da Silva Soares não possui antecedentes. Foi apresentado, então, aqui o recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo. Em breve resumo,
que a medida teria sido desproporcional, teria sido uma tipicidade da conduta, que foi um ato de frustração momentânea, sem qualquer potencial ofensivo, gravidade mínima, pede, então, a minoração da pena e também a aplicação do princípio da intervenção mínima, neste caso. Então, foi como dito pelo excelentíssimo senhor presidente, concedido efeito suspensivo pelo doutor Carlos Henrique de Souza Rodrigues. Em breve síntese, é o sucinto relatório, senhor presidente. Tem discussão relatório? Não. Há alguma... teve defesa durante o processo, doutor Arthur? Teve exibição de prova? Não teve exibição de prova aqui. Doutor Lucas, manifestação? Veja o chat lá, escreva no chat. Pergunta lá. Manifestação agora quanto ao recurso 14 de 2025? Recurso 14 de 2005. Acho que já respondeu para cima ou não? Não, acho que não. É o mesmo? Doutor Lucas? Foi enviado o vídeo da expulsão no corpo do envio do recurso. Mas daí é do recurso, doutor Lucas. Então, esse aí daí lembre-se, prova nova e nova prova, né? A gente estudava bastante nos tempos acadêmicos. Aí não cabe... Não é exibição de prova, é prova... O que a gente aceita é prova nova, não nova prova. A prova tem que ser nova, você tem que ter obtido posteriormente, e nesse caso não. Então, esse caso não vai ter. Tá bom? Perfeito. Vamos ver o que mais que ele escreveu ali. Lê para mim que eu não consigo ler. Então não há provas novas. Ok. Perfeito. Não havendo provas novas a serem observadas, então, deseja fazer mais uso da palavra? Não, doutor Lucas? O senhor escreveu no chat, nós vamos ler. Não, pode prosseguir. Agradeço o nome do doutor Lucas. Passa a palavra, então, ao excelentíssimo auditor, doutor Arthur Fernandes, para proferir o seu voto. Perfeito, agradeço, senhor presidente. Bom, aqui vou dar parcial provimento ao recurso do doutor Lucas. Entendo que a medida do atleta em ser expulso, ir até o banco de reserva, chutar a cadeira, quebrá-la, enfim, verifico que o atleta não possui antecedentes, não entendo uma conduta tão gravosa, mas também não entendo uma conduta tão benéfica a ponto de apenas aplicar aqui a advertência, como foi suscitado em recurso. Então, o voto que proponho é a utilização aqui do artigo 182 em relação à pena que já foi imposta de 2 partidas de suspensão e reduzir, então, a pena do senhor João para 1 partida em concreto. É o voto. Voto divergente? Não havendo brilhante voto do doutor Arthur, por unanimidade de votos, fica registrado, então, conhece do recurso no mérito da parcial provimento, aplicando a pena, então, reduzindo de 2 para 1 partida. Perfeito? Com as benesses já do 182. Agradecemos a presença do Lucas, por mais que seja o chat, foi salutar. Por último, agora, então, doutora Gisele, também é uma redistribuição, perfeito, tendo em vista a ausência de outro auditor prevento. Então, passa a palavra à doutora Gisele, porque neste ato apregou o item 1 da pauta, recurso número 12 de 2025, autos 194 de 2025, Santa Helena Futsal Uniguaçu, referente à decisão da primeira comissão, referente ao Gabriel Santos dos Santos, atleta de Santa Helena Futsal. Tem a palavra. Boa noite a todos.
o atleta Gabriel dos Santos foi denunciado no artigo 254, foi expulso por ter atingido o adversário com a mão no seu rosto na disputa de bola conforme súmula arbitral. Na sessão de primeira comissão, foi apenado em 4 partidas de suspensão no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1. Foi interposto um recurso alegando que não ocorreu agressão física, pedindo absolvição ou desclassificação para o artigo 250, aplicando a aplicação de pena de advertência. O recorrente tem antecedentes no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, em fevereiro deste ano. Logo após a interposição do recurso, foi juntado o acordo dos autos, constando o voto do relator, que desclassificou a denúncia pelo artigo 250, entendendo que o vírus não passou de um ato hostil e condenou o recorrente em 2 partidas de suspensão em concreto. Todos os demais auditores acompanharam. Com a juntada do acordo, foi aditado o recurso requerendo a absolvição e, se não fosse o entendimento, que fosse mantida a decisão da primeira comissão. É o relatório. Em discussão do relatório, não havendo discussão, não havendo manifestação nem pelo recorrente, nem pela doutora Procuradoria, passo a palavra à nobre relatora, a excelentíssima doutora Gisele, para proferir seu voto. Eu recebo o recurso e dou parcial provimento, mantendo a decisão de primeiro grau, sendo que o atleta tem antecedentes. E como teve um errinho ali da publicação que ele tinha sido condenado no 254, na verdade, ele foi condenado no 250, em 2 partidas de suspensão. Na publicação nossa, da ata, foi publicado no 254, mas no acordo veio a correção que o relator ele condenou nos 254, no 250, reclassificou para o 250 e apenou em 2 partidas de suspensão. Aqui tem o voto do relator. Então, como que vale ao acórdão, né? E é o que está em vídeo, que está gravado como a nossa sessão, então eu vou manter a decisão de primeiro grau. Então, você conhece o recurso, mas no mérito não dá provimento. No mérito, não dou provimento, é que ele pediu para manter, por isso que eu dei parcial provimento. Daí, no aditamento recursal, ele pediu que fosse absolvido, e se não fosse um entendimento, para manter a decisão de primeiro grau. Ah. Perfeito. Entendi agora, então. Porque... Como eu também não posso apenar a mais, vou manter o 250 em 2 partidas em concreto. A voto divergente? Com o relator, excelência. Da mesma forma. Então, fica, então, por unanimidade de votos também, conhece o recurso, e no mérito dá provimento ou não dá provimento, Parcial. mas Parcial provimento. mantém a desclassificação para o 250, mantém a desclassificação para o 250, então vamos deixar assim registrado. Dá provimento parcial para manter a decisão, porque... Para manter, porque ele pediu, ele requereu. Porque ele requereu, então... É que poderia vir lá da Procuradoria pedindo também majoração, né? Após o acordo. Então, acredito que, nesse tocante, atende o pedido da defesa no sentido de manter a desclassificação por 250, apenando em 2 partidas. Mas é que ele pede inteiro, então, não dá provimento. Não dá provimento no mérito e não tem como. E mantém a decisão de primeiro grau. Mantém a decisão de primeiro grau, só que deixando exposto que é o artigo 250. Perfeito, doutora Ana? Anotado? E 2 partidas em concreto, tá? Perfeito. Perfeito? Então, agradecemos os nobres pares, dou por encerrada essa sessão.